Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote o número aí, é o 991637905 e temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara Rio Preto, 3214-7766. Lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, tanto pelo Facebook como no YouTube. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, que agora são feitas por meio de nota às segundas-feiras. Então, até hoje, 10 de agosto, foram confirmados 12.039 casos positivos. Até ontem eram 11.993. Ou seja, tivemos 46 casos confirmados nas últimas 24 horas e uma boa notícia é que não foi confirmada nenhuma morte nas últimas 24 horas. Temos até o momento acumuladas 293 mortes. Em todo o mundo temos quase 20 milhões de infectados com 732 mil mortes. Os Estados Unidos segue liderando aí com 5.054.000 contaminados e 162 mil mortes. E no Brasil temos 3.035.000 infectados e batemos aí a marca dos 100 mil mortos, 101.142 pessoas morreram em decorrência aí desse vírus e 2.118.000 pessoas recuperadas. Então, lembrando, de segunda e quarta a Prefeitura não realizará mais aquelas tradicionais lives, as atualizações serão feitas por meio de nota. Às terças, quintas e sextas segue normal a live. Falando em terça, amanhã teremos a 26ª sessão ordinária de 2020 e nós temos aí as informações com a jornalista Maria Estela Calças, que está ao vivo aqui com a gente. Maria, passa para a gente aí a ordem do dia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Na sessão de amanhã, os vereadores vão votar 11 propostas. 3 projetos estão em certidão de urgência especial, que é quando a legalidade e o mérito são votados na mesma sessão. Mais uma vez, a sessão será realizada de forma remota. Os vereadores vão participar de suas casas por meio de uma plataforma virtual. Vamos aos projetos que estão em certidão de urgência especial. O projeto de lei complementar do Executivo, que trata da suspensão do ato de rompimento dos parcelamentos e reparcelamentos abordados no inciso 2º do artigo 7º da Lei Complementar 229 de 2009. Esses parcelamentos e reparcelamentos serão prorrogados devido à pandemia da Covid-19, caso o projeto seja aprovado pelos vereadores. Em seguida, o projeto de lei de Jean Dornelas, que dispõe sobre medidas de proteção aos motoristas e cobradores do transporte coletivo de passageiros durante a pandemia. E também será analisado em 2 votações o projeto de Marco Rilo, que institui o programa Leito para Todos, criando uma fila única emergencial em Rio Preto em decorrência da pandemia. Também serão analisados nessa sessão outros 2 projetos de lei complementar. O do Executivo, que altera o artigo 12 da Lei Complementar 178 de 2003, referente ao ISS-QN, e o de Jean Charles, que altera a Lei Complementar número 331 de 2010, visando amparar guardas civis municipais envolvidos em acidente em serviço ou em razão do serviço. 5 projetos de lei também devem ser votados pelos vereadores. 2 deles são de autoria do prefeito e abrem créditos adicionais especiais no orçamento fiscal do município. Um no valor de R$200 mil para a realização da Feira Nacional da Aquicultura e outro no valor de R$600 mil vinculados à Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho.
Também será votado o projeto da vereadora Karina Caroline, que regulamenta a aplicação de lei nacional sobre a recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial de agressores de mulheres. O de Renato Pupo, que corrige o nome de uma rua localizada no bairro Sete Valley 3, e o de Jean Charles, que trata da criação do selo Empresa Solidária às pessoas jurídicas que aderirem ao programa Destinação Solidária em Rio Preto. Encerrando a pauta, está o projeto de resolução do vereador Celso Luiz de Oliveira, que reduz em 10 dias o recesso do Legislativo. A sessão é transmitida a partir das 5 da tarde pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e digital, e também pela Rádio Educativa 106,7 FM. Alexandre? Legal, Maria, muito bom. Obrigado aí. A Maria Estela Calço, só reforçando, como disse a Maria, sessão remota aí por conta da pandemia de Covid-19, né? Preservar aí a saúde dos vereadores, funcionários, servidores, assessores, tarará. Começa às 5 horas da tarde. A sessão se acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Câmara. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, anota aí o nosso WhatsApp, que é o 991637905. E olha só, gente, o Hospital de Base aí é a nossa referência, grande referência Covid na região noroeste do estado de São Paulo. E muito tem se falado aí de superlotação de UTI, falta de medicamento, etc. E para esclarecer isso, falar certinho aqui com a gente a situação do HB, a gente conversa agora com a diretora administrativa do hospital, a doutora Amália Tieco, está aqui no Skype comigo. Eu agradeço demais a doutora Amália por essa entrevista e começo perguntando, doutora, qual a situação atual do Hospital de Base? Mais uma vez, muito obrigado aí, doutora. Alexandre, eu que agradeço, obrigada e desculpa por todas as vezes que a gente combinou e não deu certo, tá? Mas hoje deu certo, graças a Deus, obrigada. Bom, a situação do Hospital de Base hoje, né? A situação é preocupante, né? Nós estamos com um leito de UTI mais ou menos em torno de 87%, que é uma situação que a gente fica preocupado, né? De enfermaria mais ou menos tranquilo, nós nunca atingimos, foram poucas as vezes que nós ocupamos metade dos leitos. A nossa maior preocupação hoje mesmo é a UTI, que fica em torno de 80%, 87%, que é o que reflete o número de contaminados de Rio Preto e região. Então, nossa preocupação maior é a UTI mesmo. Essa UTI que a senhora fala, 87%, é UTI Covid ou UTI geral, doutora? A UTI Covid. Se a gente for falar em UTI não Covid, é sempre 100%, né? Mas é uma realidade que a gente sempre trabalhou, então, no nosso normal, né? Então, a gente trabalha hoje mais ou menos com 100, 110%, para a gente falar, mas como 110%? Porque se a gente trabalha com 1.000 leitos e todas as nossas UTIs estão cheias, tem sempre 15, 20 pacientes esperando vagas, então a gente pode trabalhar com 6, 110% das UTIs não Covid. Agora, as UTIs Covid, nós temos 117 leitos credenciados, todos pelo SUS, então nós estamos com 102 pacientes, são todos... Então, são mais ou menos 87% são a taxa de ocupação, que vem mais ou menos nessas últimas semanas, as 5 semanas, que são sempre taxas altas de ocupação de UTI para Covid. Então, nós temos atualmente, até esse momento, 117 leitos UTI Covid, 102 ocupados, é isso? 102 pacientes, isso. Os outros que a senhora falou, tudo ocupado? Fora não Covid, tudo ocupado fora também, doutora? Não Covid. O que acontece, Alexandre? Porque a gente fica falando sempre em Covid, só que o mundo não parou, né? Sim. E o nosso hospital é referência para trauma, para os AVCs aqui de Rio Preto, para os transplantes, que a gente fala que o transplante parou, mas os transplantes eletivos pararam. Os transplantes de urgências que acontece, que os transplantes de córnea urgente não pararam, os transplantes de fígados não pararam, os transplantes de medula, os transplantes urgentes não pararam. Então, as coisas não pararam fora do Covid. Então, as nossas UTIs fora Covid estão com mais de 100% de ocupação. Então, o nosso hospital não parou nessa pandemia. Então, a gente está assim, é igual a gente fica falando, a gente sempre fala que a gente está trocando os 4 pneus do carro com o carro andando.
Doutora, situação dos profissionais, até semana passada a gente conversou aí com a gerente de enfermagem, relatou uma situação mesmo de bastante tensão, assim, como lidar com uma UTI 100% lotada, deve ser complicado, né? A nossa preocupação a gente, assim, é preocupante, é desgastante, mas, assim, o nosso hospital, a gente se preocupou sempre de dar toda a segurança para o profissional. Então, nós fomos um hospital que, desde o começo, a gente deu toda a segurança para o profissional, com EPIs. Então, desde o começo, a gente deu todo o material necessário. Para você ter uma noção, Alexandre, a gente está dando mais ou menos, são 35 mil EPIs que a gente dá mais ou menos por mês. Por exemplo, a gente tem a produção nossa são 3 mil máscaras por dia que a gente fabrica, só nós lá no hospital. Então, tem a preocupação, sim. Só que, assim, dentro das UTIs Covid, dentro das enfermarias Covid, o índice de contaminação nosso é muito baixo. Então, os nossos profissionais eles estão se contaminando mais fora das UTIs, fora das enfermarias Covid, do que nas enfermarias Covid. Então, assim, existe essa preocupação, sim, é desgastante, porque é muito tempo, desde março que nós estamos nessa pandemia, né? Então, a gente está muito cansado, mas a gente está, o profissional da saúde, não só nós, como de Rio Preto, mas como do mundo todo. Tem que seguir, né, doutora? Quantas cidades o HB atinge? 101 cidades, é isso, doutora? São 102 cidades, mas eu sempre falo que são 107. Nas minhas contas são sempre 107, que eu sempre conto a mais. E fora isso também a gente recebe pessoas de todo o país, né? Porque sempre vem gente de fora, tá passando aqui. Rio Preto é uma cidade que tem vários transportes, né? Cruza muitas rodovias, então a gente acaba atendendo gente de todos os estados daqui do nosso país. Desses 117 leitos UTI Covid que a senhora me disse, eles são todos SUS, né? Todo SUS. E todos eles são o total para Rio Preto ou já o total geral do hospital? É assim, 117 são divididos pela nossa regional, são todos do estado. Do estado. O estado dividiu, só que desses 117, são 26 para Rio Preto. Certo. Então, ontem teve até uma reportagem do Diário da Região, do pessoal que fez, nós tivemos 1.000 internações. Dessas 1.000 internações, a maioria foram de pacientes de Rio Preto, 315 mais ou menos. O restante foram das regiões aqui de Rio Preto, nós praticamente vieram mais ou menos 90 cidades aqui da região, já passaram pelo nosso hospital. Outro dia eu até vi a senhora comentando, eu acho que o Rio Preto está usando mais do que teria direito de UTI Covid no HB, é isso? Dos 26 teria mais. Não é questão de direito, não. Acho que todo mundo tem direito numa pandemia, porque numa pandemia acho que não existem regras, né? Assim, se tem 26, por exemplo, a região de Catanduva, por exemplo, às vezes não está usando tanto porque não tem tanto paciente para mandar. Então, o Rio Preto acaba mandando mais. Eu acho que nessa pandemia, eu acho que todo mundo tem que se ajudar um pouco, né? Se uma região está usando menos, aí vai usar um pouquinho mais. Então, eu acho que não tem que ser as regras rígidas, é mais ou menos uma divisão e no dia a dia a gente vai distribuindo segundo o estado. Doutora, tem previsão para aumentar esse número de leitos? A senhora faz alguma previsão, enfim, Olha, por enquanto não tem previsão, não. A gente tem esses 117, existe uma conversa com o estado para aumentar, mas por enquanto nós estamos só conversando. Por enquanto não existe previsão e está numa conversa, numa negociação, mas não está numa conversa ainda de credenciamento de alguns leitos, mas não tem nada definido por enquanto, não. Ok. Perguntar para a senhora a questão dos medicamentos lá, o tal dos anestésicos, os relaxantes, o dormonídeo, o propofol, enfim, eu não sei qual que o HB mais costuma utilizar. Como é que está a situação dos medicamentos, doutora? Alexandre, assim, o mundo todo, o paciente COVID é um paciente que usa muito relaxante muscular e muito anestésico. A gente não tinha, como todo mundo, a gente não tinha experiência nisso, né? E eles usam mais ou menos 3 vezes mais do que o paciente comum. Então, acabou no mundo todo. Então, a gente não é falta... Às vezes a pessoa fala, é falta de dinheiro, o governo do estado não mandou dinheiro, o governo federal não mandou dinheiro. Não é falta de dinheiro, é falta de produção de matéria-prima mesmo. Não tem no mundo todo. Então, a indústria farmacêutica não deu conta de mandar. Então, eles mandam aos pouquinhos.
A gente fez uma denúncia até no Ministério Público, então fizemos a denúncia para formalizar, mas não é que não tem, a indústria farmacêutica não consegue vencer essa alta demanda. Nós fizemos uma denúncia, nós conseguimos algumas medicações esses dias, que foi só de relaxante muscular. Hoje nós recebemos mais um pouquinho, mas assim, mas a gente tem estoque para 10 dias, então a gente trabalha assim, recebe um tanto para 10 dias, recebe mais pouquinho para 10 dias, então a gente trabalha sempre nesse limite que não é confortável, que não dá para ficar trabalhando na tranquilidade, é sempre com prazo de chegada e um prazo de limite. Corre o risco de faltar isso e não poder, porque ele é usado para entubar as pessoas, é isso? Quem precisa de ventilação. Corre algum risco, doutora? A gente está sempre correndo risco se essa medicação não chega. Então, assim, quanto menos paciente tiver, melhor. Por exemplo, chegou essa medicação, foi na sexta-feira que nós recebemos para esse número de pacientes. Se esse número de pacientes triplicar, a gente não tem. Então, a gente trabalha, graças a Deus, que a gente trabalha numa parceria boa com a prefeitura, com a Santa Casa. Então, eu não tenho, peço para a prefeitura não tem, eu empresto um pouquinho. Então, a gente trabalha num sincronismo bom, que a gente divide um pouquinho entre a gente. O que a gente tem, a gente vai trabalhando, o que a gente tem, a gente vai dividindo. Mas a gente trabalha com aquele número fixo de pacientes. Se triplicar, se quadriplicar, aí tem esse risco, sim, de faltar. A pessoa, ela usa na hora de entubar esse medicamento ou é constante o uso? É constante. Ela usa na hora de entubar, e para colocar no ventilador, o paciente tem que estar bem relaxado, tem que estar bem para colocar em ventilação mecânica. Então, ele usa em uso contínuo, por isso que usa muito. Para você ter uma ideia, um relaxante que a gente usa, que é o rocurônio, a média de uso do nosso paciente é de 100 ampolas em 24 horas. Então, é muita ampola. Poxa. E no hospital, é muita coisa. E nosso hospital, outro dia até teve a promotoria, falou para a gente, doutora, vocês têm bastante. Mas não é que nós temos bastante. É que nosso uso é muito, nós temos esse paciente mais os 1.000 leitos que nós temos fora isso. Então, nós não temos só o paciente, é que todo mundo olha nossos estoques, nós temos esse paciente Covid, mais os 1.000 leitos que nós temos fora o Covid, que também usam. Então, nosso estoque, as pessoas olham e falam, vocês têm bastante. Nós não temos bastante, é que nós temos muito paciente. Doutora, qual tem sido o tempo médio de permanência dos pacientes na UTI, no hospital de base? O nosso tempo médio de permanência é mais ou menos 12 dias. Mas é assim, tem aquele paciente que fica 60 dias, 30, mas a média é mais ou menos 12 dias, que é um tempo mais ou menos relativamente longo. Então, esses 100 pacientes, quando a gente fala assim, vocês estão com 100 pacientes na UTI que ficam 12 dias, é um tempo longo e é um número preocupante de pacientes. E esse pessoal Covid que está internado na UTI, eles ficam sedados o tempo inteiro ou tem gente que fica, vamos dizer, consciente? Tem paciente, não são todos que ficam entubados, tem pacientes que ficam conscientes, mas assim, a grande maioria que vai para a UTI são pacientes graves e que ficam entubados, que ficam sedados, a maioria das vezes sim. Dos que vão para a UTI, qual tem sido a taxa de letalidade? A senhora tem isso assim de cabeça? No mundo, é assim, Alexandre, para você ter uma noção. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu não acredito na ciência, né? Se a pessoa não acredita na ciência, na matemática ela acredita. De todas as pessoas que são contaminadas, por exemplo, você pega, a nossa taxa de contaminação, outro dia me falaram, a taxa de contaminação nossa diminuiu, tá 200 por dia, tá, 200. Só que 200 hoje, 200 amanhã, 200 amanhã. De todas as contaminadas, 20% vão precisar de internação. Desses 20%, 5% vão para UTI. Desses 5%, eu estou falando da taxa mundial. As nossas, depois eu posso te passar. Tá. Desses 5% que vão para a UTI, 40% morrem. Então, é preocupante. Então, não é que você vai para a UTI, você tem a chance de sobreviver, mas 40% de letalidade do Covid é preocupante. Então, eu não acredito na ciência, mas na matemática, a matemática é implacável. Então, você tem que acreditar e tem que se preocupar, sim. Certo. Os índices do HB são melhores que esses mundiais que a senhora falou? Eles vão balanceando. Tem época que é melhor, igual, mais. Então, a gente depende da época.
Ok. Questão da vacina, doutor, a FAMERP iniciou aí a semana passada os testes. Qual que é a perspectiva que a senhora faz, a previsão, a expectativa aí? Será que esse ano ainda a gente consegue ter uma vacina, uma resposta positiva? Olha, Alexandre, a única coisa que a gente acredita, que a gente sabe que tem tratamento para um vírus é vacina, não existe outra coisa. E assim, a gente fica muito feliz de Rio Preto, região, a FAMERP, a Faculdade de Medicina, o Hospital de Base, ser um polo e ser escolhido para fazer esse teste da vacina. Inclusive, eu vou ser voluntária também semana que vem. Então... Se precisar de um jornalista voluntário aí também, pode chamar, viu? Então, eu tô tão otimista, eu acredito tanto nessa vacina que eu vou ser voluntária também, eu acredito, porque não tem outra coisa que não a vacina para tratar o vírus, né? Então, a gente está muito otimista, a gente está acreditando, sim. E eu acho, assim, isso é uma opinião pessoal minha, eu acredito que essa vacina vai ser muito promissora. E eu acho que até o final do ano a gente vai ter resposta muito boa, sim, se Deus quiser. Tomara. A gente viu aí, por exemplo, o pessoal que tomou na sexta-feira. Qual é o próximo passo agora, a próxima avaliação? Enfim, como que é o processo se dá aí de pesquisa, doutora? Alexandre, o processo certinho, eu não sei quem mais sabe, quem sabe essas coisas é o doutor Maurício, que ele está à frente de tudo, mas eu sei assim, esse processo da vacina é um duplo cego, tem gente que vai tomar vacina e tem gente que não vai tomar. Então é assim, eles vão escolher, mas tem todo um trâmite, é uma pesquisa séria, é de um laboratório super sério, que é um instituto sério, que é o Butantan. Então, assim, as pessoas, os voluntários que forem, eles podem ficar muito tranquilos que é uma pesquisa séria e que vai ter um acompanhamento importante. A gente está muito feliz de Rio Preto, a FAMERP e o Hospital de Base terem sido escolhidos para ser esse polo de pesquisa aí da vacina. Tá certo, gente. Tá aí a doutora Amália Tieco falando com a gente aqui sobre a situação do Hospital de Base. Então, 102 leitos ocupados, dos 117 para a Covid, 87%, um dado preocupante aí, vamos torcer para não piorar. Doutora, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Alexandre, eu acho assim, que as pessoas, a gente fala assim, outro dia eu estava falando, a gente tem que falar sempre o óbvio, que é o principal. O vírus, a gente tem que dar graças a Deus que o vírus não caminha sozinho, não vai no vento, ele não tem perna. As pernas são as pessoas, né? Então, as pessoas falam, eu tenho que trabalhar. Eu também tenho que trabalhar, eu trabalho. Mas tem muita gente que a gente vê aqui, por exemplo, eu tenho vários conhecidos que parece que a pessoa descobriu a vacina, porque passeia, como se nada tivesse acontecendo. Então, não é que a gente quer ser alarmista, mas eu acho que a gente tem que ser realista e tratar a pandemia com a seriedade que ela precisa. Então, assim, a pessoa, mas tem que trabalhar, porque senão, tão ótimo, a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Só que eu acho que a gente tem que, assim, quanto menos o vírus circular, quanto menos as pessoas circularem, melhor. Então, eu acho assim, a gente tem que trabalhar, eu tenho que estar no hospital de base, eu tenho que ir no serviço essencial, na farmácia, fazer as coisas, tudo bem, mas enquanto o vírus estiver circulando, por exemplo, hoje aqui em Rio Preto região, o vírus está em todo lugar, está na farmácia, está no supermercado, está na minha casa, está ali. Então, assim, eu vejo as pessoas numa tranquilidade que não existe. Por exemplo, eu não posso estar tranquila sabendo que o hospital de base tem 87% de leito de ocupado e as pessoas estarem com essa tranquilidade. Eu não estaria tão tranquila assim. Não é questão de ser alarmista, é questão de ser realista e ter consciência. Eu acho assim que as pessoas tinham que ter mais consciência, ter a seriedade que essa pandemia precisa. Não só Rio Preto, mas como toda a região e todo mundo. Eu acho que ninguém tem a fórmula mágica que, se tivesse, não teria matado 600 mil pessoas em todo o mundo, né? Nem eu também não sei. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência coletiva, todo mundo, que é só isso que vai nos salvar. Sem dúvida. A doutora não quer opinar aí sobre, mas o ideal seria um isolamento social mais rigoroso aí, talvez por 2 semanas, para interromper essa transmissão. Porque você anda no calçadão, como a doutora disse, aí parece que é véspera de Natal, né, doutora? E sem contar os especialistas de Facebook, né, os doutores de Olha, eu nem sei se isolamento, assim, porque assim, eu vejo pelo onde eu moro aqui. As pessoas é um condomínio que as pessoas estão fazendo festa, estão comemorando. Então,
Eu acho que então eu acho assim que eu acho que mais importante que o isolamento, mais importante de uma coisa que viesse de cima para baixo é a consciência das pessoas mesmo. Porque não adianta culpar o presidente, o governador, o prefeito, o gestor. Eu acho que é a consciência coletiva que vai nos salvar. Eu tenho certeza absoluta disso. Sem dúvida nenhuma. Doutora Amália, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço, viu? Obrigada. Estamos sempre à disposição, viu? Muito obrigado. Obrigada. Tá aí, gente, a doutora Amália Tcheco, diretora administrativa do Hospital de Base, falando aqui com a gente, passando algumas informações importantes aí, como a taxa de ocupação da UTI do Hospital de Base. Então, anota aí, ó, o hospital tem 117 leitos para UTI Covid, né, do SUS, dos quais 102 estão ocupados. Temos aí, então, 15 leitos apenas disponíveis no HB, com uma taxa de mortalidade, segundo a doutora Amália, e dos que são internados em UTI de até 40%. É preocupante aí, números muito fortes. Como disse a doutora, só a consciência coletiva e aí respeitar as regras de distanciamento social vão resolver. Lembrando que na sexta-feira Rio Preto ficou por um trisquinho aí de não ir para a fase vermelha. Acabamos ficando na laranja. Vamos aguardar na próxima sexta-feira o que vai acontecer, se Rio Preto segue aí ou se vamos ser classificados como fase vermelha, o que para alguns aí que defendem a fase vermelha seria a maneira mais rápida de sair de uma vez por todas disso. Até citam um exemplo de algumas regiões que ficaram um tempo no vermelho e depois já foram direto para o amarelo. Tá aí, então, estou recebendo aqui 2 ofícios, porque no final de semana teve até uma reportagem bacana do Diário aí. A gente até comentou rapidinho aqui na quinta-feira, mas ainda não tinha muita informação, a questão de 22 UTIs que constavam no sistema data o censo Covid aí do estado, né, que tabula o número de leitos por região, e Catanduva teria 22 leitos só no papel, né? 22 UTIs só no papel, o que inflava aí o número de UTIs da região e garantia os bons índices. E o Ministério Público de Catanduva foi checar em loco lá essa situação e descobriu que esses 22 leitos, na prática, não existiam. Bom, falando em leito, gente, e ainda sobre a situação do UTI, do Hospital de Base, questão aí de colapso ou não no atendimento aos pacientes Covid, a gente vai conversar com a médica intensivista Suzana Lobo, ela que é presidente também da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva. Temos ela aí já, André, ou ainda não? Está entrando aí a doutora Suzana, está logando no Skype. A gente vai falar com ela, que a gente falou um tempo atrás com a doutora Suzana, mas a situação ainda não estava nesse nível. A doutora Suzana está aqui no Skype comigo. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, doutora Suzana. Da última vez que a gente falou, a situação não estava ainda como estamos, né? Acabamos de falar com a doutora Amália aí, dos 117 leitos UTI do Hospital de Base, 102 ocupados, 87%. O que significa isso para uma UTI, doutora? Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Alexandre, essa taxa de ocupação elevada é bastante ruim, tá? A gente, normalmente, as UTIs públicas, o ideal é que se trabalhe, as UTIs em geral, o ideal é que se trabalhe com um nível de segurança, que seria aí 90%, 85%, em situação normal. Não estou falando de Covid. Por que uma UTI muito lotada ela não deve acontecer? Porque nós precisamos de tempo para limpeza terminal, para a troca dos pacientes, para uma mudança tranquila dos pacientes de local. Então, trabalhar nesse limite é perigoso normalmente. Embora as UTIs públicas do Brasil, em situação normal, já estão acostumadas com isso, com taxas de ocupação bem mais elevadas que as UTIs privadas. Mas é bastante ruim. Trabalhar com 95%, 90%, 100% aumenta
diminui a segurança do paciente, aumenta o risco. Ok. Doutora, a questão de aberturas aí de UTIs que tem sido feita para tentar manter o índice abaixo do que o Estado preconiza e garantir, assim, o funcionamento de atividades econômicas. É um caminho correto esse ou deveríamos adotar aí logo uma questão mais séria de restrições para passar logo por isso? A gente tem que pensar o seguinte: por que a gente usa a taxa de ocupação de leitos para manter o isolamento, sim ou não? Tá? A taxa de ocupação de leitos é uma maneira de se usar que vai garantir que a população vai ser atendida. Então, quando a gente vai aumentando o número de leitos, os gestores vão aumentando o número de leitos, é para tentar não deixar a população sem atendimento. Mas aí, então, para evitar o colapso do sistema? O que seria o colapso do sistema? Seria pacientes não atendidos, certo? Agora, eu acho que já chegou a hora da gente pensar em colapso do sistema, não é só quando a gente não atende os outros, é também quando a gente não atende as pessoas de forma adequada. E que seria isso? Somente o leito importa, e aqui eu gostaria de colocar 2 pontos importantes. O primeiro é o limite de recursos humanos e o segundo é a segurança do paciente. Então, o que nós estamos vendo? Nossos recursos humanos, eles estão esgotados, ou seja, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, eles estão esgotados, estão cansados, estão exauridos, férias suspensas. Muitas vezes não faltam por companheirismo aos colegas, porque eles sabem que se faltar isso vai sobrecarregar o outro colega que está de plantão, seja ele enfermeiro, médico, fisioterapeuta. Então, nós estamos numa situação que nós não temos mais recursos humanos capacitados. E os que estão capacitados, eles estão em exaustão. O segundo ponto, então, primeiro são os recursos humanos que a gente não tem mais. E a partir de agora, eu acho que até já passou esse limite, o que é recurso humano capacitado? É quem tem experiência com terapia intensiva. Não é pessoas que são treinadas e são colocadas lá de última hora. O segundo ponto é a segurança do paciente. A UTI é um lugar de alta complexidade. Nós costumamos dizer que a UTI é como um avião, um Boeing. A gente precisa de pessoas habilitadas lá dentro e que têm experiência. A UTI é um paciente grave, ele sofre em média 140 procedimentos diferentes por dia. Tá? Então, imagine uma situação em que, se um paciente ele recebe 100 e tantos procedimentos por dia e não for seguro, isso não for feito da maneira correta por pessoas capacitadas, nós teremos chance em cada um desses procedimentos de ocorrer um erro e o erro levar a um evento adverso que pode ser sério. Tá? Então, se a gente garantir que eu vou acertar em 95% das vezes em cada um desses procedimentos, mesmo assim, a chance de erro é muito grande. E é inquestionável o papel da UTI no resgate da saúde do paciente. O acesso ao leito da UTI representa a chance que o doente tem de sobreviver, tá? Mas é também inquestionável que o resultado positivo da UTI, ele depende da qualidade da assistência, que por sua vez requer estrutura física, equipe capacitada, multidisciplinar e bem dimensionada para esse atendimento. Ok. Doutora, além de intensivista do Hospital de Base, a senhora é presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Intensivistas, conhece como ninguém UTIs. As UTIs, em geral, da nossa região, não estou falando especificamente do Hospital de Base, que a gente sabe a referência e a seriedade do trabalho, mas UTIs que têm sido abertas aí em unidades de saúde, em UPAs, etc., essas UTIs preenchem os requisitos
requisitos mínimos exigidos pelo Conselho Federal de Medicina, são dotadas de todos os equipamentos necessários e inerentes ao funcionamento correto, aí, ventilador, baterias, equipamentos de suporte, etc. O Alexandre, eu tenho certeza que não atende, mas eu vou te explicar o que acontece. O Conselho Federal de Medicina nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina e nós temos uma RDC 07 da Anvisa que garante o que deve ser uma UTI. Então, ali ela mostra o que deve ser uma UTI. Essas resoluções definem, né, para a segurança dos pacientes, o que a gente pode ter e deve ter em termos de número de profissionais e de espaço e de equipamentos. Mas o que acontece na pandemia? É claro que numa situação de catástrofe, como é uma pandemia, né, e em qualquer catástrofe, essas regras elas são flexibilizadas. Isso é normal. A própria Associação de Medicina Intensiva Brasileira mandou uma carta para o ministro, se não estou me lembrando agora se foi o ministro Mandetta ou o ministro Taishi, falando que nós entendíamos e aceitávamos a situação de pandemia, mas a gente ainda assim, a gente colocou nessa possibilidade de necessidade de alocação de recursos o que seria um mínimo ideal, que teria que ter um intensivista liderando a equipe e até onde um médico para 20 leitos, mas o local também importa. Então, o que aconteceu, isso foi visto no Brasil todo. Por exemplo, nos hospitais de campanha tinha leite de UTI, né? E é ideal? Obviamente não é. Não tem tomografia, não tem todas as especialidades que tem que atender um doente grave, não tem laboratório in loco. Então, é claro que um local que não é um hospital não tem condição. Esses pacientes devem ser transferidos assim que possível e ainda correm o risco da insegurança da transferência. Agora, numa situação de pandemia, isso foi colocado como melhor que esses pacientes sejam atendidos de alguma maneira do que não fossem atendidos, é claro. Mas eu acredito que dentro dos locais de Rio Preto, essas regras todas devem estar minimamente sendo seguidas. Eu não tenho conhecimento, não conheço nenhuma dessas unidades, eu não posso te falar exatamente o que está acontecendo nelas. Mas eu posso dizer que dentro de um hospital, onde a gente tem as equipes todas muito bem capacitadas, a gente coloca ainda os pacientes mais graves naquelas unidades que têm um staff melhor dimensionado, melhor treinado, os pacientes menos graves com as equipes que estão sendo treinadas e são misturadas com as que já têm capacitação ao longo tempo. Mas eu não posso te falar o que acontece fora do hospital de base, porque eu realmente não conheço aqui na... Ok, tá. Então, a doutora Suzana Lobo, médica intensivista e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva. Doutora, sobre a semana passada o presidente editou uma medida provisória que diminui o tempo do revalida e abre, inclusive, o revalida para que instituições particulares façam aí o exame. Segundo ele, o objetivo é aumentar o número de profissionais aí para atender Covid. Isso é uma medida acertada do governo? Com certeza não, né? Com certeza não é. Mais uma vez, nós vamos colocar profissionais não capacitados, sem o revalida, para atender os pacientes. Obviamente que quem vai ser atendido por esses profissionais sem capacitação vai ser as pessoas, né, com menor nível socioeconômico, que têm menos acesso aí aos serviços melhores. Mas é outra medida, né? Eu acho que um grande erro aí, a pandemia no Brasil, esse fim de semana foi bem emblemático, foi muito triste, foi um choque para todo mundo. Eu acredito que a maioria das pessoas já estavam um pouco anestesiadas com os números de mortes,
mas esse fim de semana, quando nós atingimos 100 mil mortes no Brasil, eu acho que isso acendeu uma lanterna, né? 1.000 mortes por dia em média. Em Rio Preto também os números continuam bastante preocupantes, né? E, infelizmente, faltou aí coordenação do governo, no sentido dos governos, que eu digo, Sim. Federal, em cima juntamente com os municipais e estaduais, e agora continua aí com... Depois teve toda a questão da falta de rumo, né? Sobre uso de máscara, mensagens completamente confusas dos próprios líderes nossos, sendo que a máscara é o nosso instrumento mais fundamental e mais importante na luta contra essa pandemia, além do isolamento adequado, né? Então, tudo isso... E agora vem mais uma, que é colocar aí... Provavelmente se aproveitam aí de um momento em que as pessoas não estão, né, observando o que está acontecendo e acaba passando essas coisas. Pois é, sem contar que estamos há quase 3 meses, 90 dias, sem um ministro da Saúde ter um general especialista em logística lá no comando do Ministério. Isso certamente deve prejudicar as políticas que vêm de cima para baixo, doutora. Queria a opinião da senhora. Eu acho que não tem dúvida que esse é um cargo que deveria ser exercido por um médico, né? Por um especialista da área. E um gestor, durante uma pandemia, ele tem que ter experiência, ele tem que se comunicar diariamente com o povo, ele tem que levar informações claras, transparentes, todos os dias. E é claro que ficar sem um ministro da Saúde por tanto tempo deve ter também... Nós sabemos que o Brasil hoje é o segundo país, os Estados Unidos, que teve também uma liderança muito parecida com o Brasil, tem os piores números aí do mundo. O segundo pior número são os números do Brasil, né? Sim. E aí a gente tem uma época que a liderança é extremamente importante. Nós sabemos que o clima de liderança, a gente saber que tem uma liderança adequada, isso faz uma diferença em todos os níveis. E nós sabemos disso no nosso dia a dia, como um gestor de uma simples UTI, né? Imagina numa gestão de uma pandemia, de um estado, se a falta da percepção da liderança deve ter um impacto também nos resultados. Ok, doutora, para a gente finalizar, vou fazer uma pergunta, a senhora fica à vontade. Rio Preto, 12 mil casos, quase 300 mortes, a locomotiva aí da região, etc. Diante desses números, da situação que a senhora conhece bem do hospital de base, estamos no caminho certo? Deveríamos dar uma segurada em circulação, restrições mais rígidas aí? A senhora veja o que a senhora pode me falar. Eu acho que os números é que devem dirigir, tá? A gente está observando aí um aumento, por exemplo, o hospital de base, o número de internações aí no último mês aumentou 20% a 30%, o número de pacientes que precisam de ventilação mecânica na última semana aumentou, os casos que estão chegando são mais graves, tá? Quando se fala em taxa de letalidade, que a de Rio Preto é melhor que a do mundo, realmente Rio Preto tem uma taxa de letalidade de 3%, o mundo de 3,8%, tá? O Brasil de 3,3%, mas essa taxa de letalidade pode ser porque nós avançamos na melhora dos cuidados, pode ser também porque tem cada vez gente mais jovem sendo acometida pelo vírus. E, obviamente, as taxas de mortalidade caem. Então, é um pouco a gente confiar em taxas de letalidade, em taxa de ocupação da UTI. E, como eu te falei, a taxa de ocupação da UTI, né, quando a gente fala em colapso do sistema, e se a gente continuar olhando só para a taxa de ocupação da UTI,
a gente vai ter muito problema. Eu gostaria que os gestores, a partir de agora, olhassem também os recursos humanos, como eu disse, né? Olhassem para os nossos profissionais que estão exaustos e olhassem para outras coisas, não só para a taxa de ocupação das UTIs, mas a segurança do paciente. Ficar aumentando leitos, né? Como é que está o nosso atendimento? Ele está seguro? Ele está adequado? Ele está realmente dando uma chance do paciente sobreviver a 10 dias numa UTI, a um suporte ventilatório, diálise, tudo que ele precisa? Então, nós precisamos não só de leitos, nós precisamos de equipes capacitadas e atendimento seguro. Então, chega uma hora que a taxa de ocupação de leitos talvez não diga mais nada, né? Porque o mais importante, na verdade, é o cuidado seguro e adequado de cada pessoa que entrar nos nossos hospitais. Sem dúvida, né? Não adianta ter 1.000 leitos de UTI e não ter ali o profissional capacitado que é responsável pelos cuidados. Doutora, quero agradecer mais uma vez a senhora. Se quiser deixar mais algum recado, fica à vontade. Então, agradeço a oportunidade. Eu espero realmente os intensivistas, quando eu falo intensivista, eu falo todos que trabalham nas UTIs, e também os emergencistas e todos que têm trabalhado nessa pandemia, têm trabalhado de forma incansável, né, muitas vezes heróica, colocam sua vida em risco, a vida de seus familiares. Hoje eu tenho 5 amigos, 5 intensivistas doentes. Daqui a pouco eu tenho uma reunião e 3 deles estão em casa, 2 em hospital, por causa da Covid, né? Então, os profissionais de saúde têm trabalhando de forma corajosa, merecem todo o nosso respeito, colocam suas vidas e suas famílias em risco e eles precisam ser olhados. E o que eu peço aqui e a mensagem que eu passo é: vamos olhar para eles, vamos dar segurança, vamos respeitar os limites desses profissionais para que não tenham burnout, para que passem, né, e vamos ver até onde a gente pode levar esse excesso de carga que eles têm se disponibilizado a fazer, mas há um limite e atenção para esse limite, é o que eu peço. Ok. Só uma perguntinha que passou aqui, eu até esqueci. Nossa situação, nós estamos colapsados, assim, não está tendo gente sem atendimento, mas pelos índices, estamos colapsados, sim ou não? É o que eu te falei, Alexandre. Colapso, se o sistema, se for olhar como o Estado quer, se for olhar a taxa de ocupação de UTI, provavelmente ainda não, mas muito próximos. Se continuar nesse ritmo que está, eu acredito que muito proximamente, em algumas poucas semanas, nós estaremos sim colapsados. Agora, se a gente for olhar por o cuidado adequado, na minha opinião, sim, nós já estamos colapsados. Ok, gente, está aí a doutora Suzana Lobo, médica intensivista do Hospital de Base e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Intensivista, a quem eu agradeço demais por essa entrevista. Doutora, obrigado, viu? Obrigada em meu nome da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Obrigada. Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ok, falei errado aí, está corrigido. Obrigado a doutora Suzana Lobo. Bom, olha só, gente, vou continuar falando do Covid, porque a empresa que faz a coleta do lixo em Rio Preto está pedindo para as famílias aí, as residências que tiverem um parente ali, um doente em casa com Covid, separar ali certinho o lixo, identificar para preservar a saúde dos profissionais que duramente, bravamente, honrosamente fazem a coleta diária do nosso lixo. Vamos conferir as informações aí com a jornalista Thaís Machado. Vamos lá. Você sabia que é muito importante separar, embalar, fechar bem, desinfetar e sinalizar com uma fita vermelha ou tecido vermelho resíduos de casas ou locais onde existam pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo está divulgando a campanha realizada pela concessionária responsável pela coleta de resíduos domiciliares em Rio Preto.
O objetivo é diminuir o risco de contágio dos trabalhadores do setor pelo novo coronavírus. A meta é que toda a população adote a medida e que as pessoas saibam que o material descartado identificado não deve ser tocado. Se existe alguém na sua casa com suspeita ou confirmação de Covid-19, separe todos os resíduos que vão ser descartados em sacos plásticos identificados, com fita ou tecido vermelho e pulverize desinfetante. A responsabilidade é de todos nós. Tá aí, gente, vamos pensar na saúde dos coletores de lixo, porque não é fácil, né? E o mesmo vale para vidro, material perfuro cortante, etc. Sempre embalar certinho aí, proteger para evitar acidente. O pessoal que faz a coleta do nosso lixo aí. E também um outro recado, não jogar máscara no chão, né, gente? A gente anda pela rua aí, o que tem de máscara jogada na rua, coisa mais sem noção, falta de educação. Procura um lixo ali, joga a máscara no lixo, porque ninguém merece ficar catando a sua máscara do chão. É isso? É isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo coronavírus. Deixa eu deixar um recado aqui, eu recebi agora do Dr. Júlio Tanoni, ele com base nessa reportagem de ontem do Diário da Região e várias informações aí que estão circulando na última semana, inclusive a gente falou aqui, com base também no que tem dito a doutora Suzana Lobo, alertando para o colapso. O doutor Júlio Tanoni, defensor público, encaminhou aí um ofício à diretora regional de saúde, a Silvia Stort, solicitando uma série de informações, inclusive a Vigilância Sanitária aqui de Rio Preto, solicitando uma série de informações, uma série de questionamentos para aferir aí as condições de atendimento informadas, pelo menos no papel, que está tudo normal, né? Então o doutor quer saber certinho, quer que ponham no papel, agora assina, para saber o que está acontecendo mesmo, porque, como disse a doutora Suzana Lobo aí, a situação não é boa, apesar do Estado ter dito que Rio Preto está em folga e pode seguir no laranja. O doutor Júlio, junto com outros defensores públicos, inclusive da capital, já requisitaram ao Estado que Rio Preto, por pelo menos uma semana, fique na fase vermelha para diminuir um pouco o ritmo de contágio e transmissão do vírus. Tá aí o registro, vamos ver se amanhã, nessa semana, o doutor Júlio fala aqui com a gente para falar dessas informações que ele está requisitando a DRS e também a Vigilância Sanitária e também o Conselho Regional de Medicina, o doutor provocando aí o Conselho Regional de Medicina, que é quem tem autoridade, inclusive, para, se for o caso, fazer uma blitz ou algo do gênero aí nas UTIs para checar as condições ideais de funcionamento. Como disse a doutora, não é só abrir leito e colocar o ventilador ali, tem uma série de equipamentos e profissionais que precisam ser capacitados para que o atendimento seja de qualidade e, enfim, não faça nada tabajara aí. É isso. E assim a gente encerra o informativo coronavírus desta segunda-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Fernando César, GC e produção do Thiago Zatti, da Thaís Machado e da Maria Estela Calças, e operador de áudio André Santos. Lembrando aí, como temos dito sempre, o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias, permanecer em casa e sair só para aquilo que for realmente essencial. A gente volta amanhã a partir das 4 horas com mais informações para você. Lembrando, às 5 horas da tarde, 26ª sessão ordinária de 2020. E ontem, Dia dos Pais, né? A gente não teve o programa aqui, então a gente termina hoje com o Gabriel Pensador aí, uma música em homenagem aos pais. Obrigado, meu pai. Vamos lá. As figurinhas, o álbum, as injeções e o remédio, os elogios, as notas no boletim do colégio, por me levar na avó Miri e na avó Raquel, por eu ser o Gabriel, filho do doutor Miguel, por me levar no consultório pra te ver trabalhar, por ser o grande oftalmo que me fez enxergar que a vida é boa e eu não preciso ter medo. Muito obrigado, meu pai, por me contar seus segredos e confiar em mim, como eu confio em você. Quando eu voltar eu vou te ligar, que eu tenho bem mais pra dizer.